Vamos agora à palavra do Senhor. Convido meu irmão, minha irmã a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 17. Gálatas 6:17. Hoje será a minha segunda mensagem sobre o título com exclamação, como se nós ouvíssemos de Paulo, ele dizendo e ecoando e falando não só para aqueles que viveram ao lado dele, mas para nós que também desfrutamos de tudo que Paulo fez. O título da minha mensagem é Ele, ou seja, Jesus me ensinou. Então hoje eu quero continuar falando com os irmãos sobre o ensino de Jesus. Eu tenho trabalhado sobre o tema geral, as marcas de um discípulo. Essa foi a minha primeira mensagem. Minha segunda mensagem foi: Ele me conquistou, como se Paulo estivesse dizendo, Jesus Cristo me conquistou. Ele te conquistou? E porque Jesus Cristo conquistou a Paulo, Paulo também ecoa essa frase, dizendo, Ele me ensinou. Vemos isso na vida de Paulo, como se ele estivesse dizendo, o Senhor Jesus me ensinou. E esse ensino mudou a minha vida, marcou a minha história. E eu quero ler com os irmãos aqui Gálatas 6, 17, e depois daremos continuação no capítulo 1. Todos acharam? Todos acharam? Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração, abençoa, Pai, esse momento tão especial, que é o momento em que abrimos a Tua palavra e mergulhamos nela. Fala aos nossos corações e derrama do Teu Santo Espírito sobre nós. Que tudo aquilo que tem se levantado para que, ó Deus, a Tua palavra não seja entendida na mente e principalmente no coração de cada um que ouve essa palavra, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda mente, que todo coração esteja cativo ao Senhor, a Tua palavra e a presença do Teu Santo Espírito. Ensina-nos, Senhor, como o Senhor ensinou Paulo, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E na semana passada eu li do versículo 1 até o versículo de número 10, e ali trabalhei apenas sobre o meu primeiro ponto. O seu ensino me transformou. O ensino de Jesus na vida de Paulo transformou Paulo. E todo verdadeiro discípulo que foi marcado pelo Senhor, o ensino de Deus transforma a sua vida. Se é verdadeiramente um discípulo, a vida dele é transformada. Não tem como. Eu me recordo de uma aula no seminário em que o pastor, o professor Luiz Henrique dizia que nós cristãos somos como água misturada junto com óleo num barril. Não tem como unir as coisas. Eu sei que em alguns momentos em que esse barril de repente sofre ali algum impacto, ou quem sabe é jogado morro abaixo, tudo está misturado num primeiro momento, mas no momento da quietude, no momento da pausa, tudo volta para o seu lugar. Água é água, óleo é óleo. O verdadeiro discípulo que realmente aprendeu com o Mestre, a sua vida é transformada. E terminamos semana passada orando. Senhor, transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Porque se a minha vida não foi transformada pela palavra,
é porque tem alguma coisa errada, não é com a palavra, mas é com a nossa vida. Amém, meus irmãos? E eu quero continuar falando agora aqui, o segundo ponto, que as suas aulas me mudaram. Porque quando eu falei no meu primeiro ponto, que o seu ensino me transformou, eu quero que você pense assim, a transformação do Evangelho é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Deus muda a nossa alma, Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa mente, Deus muda os nossos sentimentos, e é impossível sermos como éramos. Ou seja, quando as lições e o ensino de Deus vem sobre nós, Ele nos transforma de dentro para fora. Amém, igreja? O verdadeiro nascido de novo, ele não é um religioso que vem à igreja. Há uma mudança na sua alma. É por isso que ele não tem mais prazer no pecado. É por isso que o pecado agora é algo que acontece na vida dele como um acidente de percurso. Por quê? Porque agora a divina semente está nele, está nela. E ele não consegue mais viver no pecado. Quem vive no pecado é porque ainda não houve essa transformação de dentro para fora. Porque aquele que nasceu de novo, a divina semente está nele, e o apóstolo João diz que agora ele não pratica mais o pecado, ou seja, o pecado não é mais um hábito, ele não tem prazer no pecado, ele tem prazer em Deus, ele tem prazer na palavra de Deus, ele tem prazer no reino de Deus, ele tem prazer nas coisas dos céus, porque essa vida já não o satisfaz mais, aleluias. Uma das coisas que mais marcaram a minha vida foi esse sentimento de mudança do coração, porque eu me converti aos 17 anos, na flor da idade, e eu comecei a minha vida muito jovem, trabalhando muito cedo, aos 14 anos, já trabalhando registrado, ou seja, eu diria, uma juventude prematura, quase não tive uma adolescência, e aos 17 anos, enquanto a vida estava toda diante de mim, eu me rendi a Cristo. E uma das coisas que mais me encantava era isso, o prazer que Jesus gera no nosso coração, o prazer que temos em Deus. Não há prazer nessa vida que se compare à alegria da salvação em nós. E isso me fazia crescer em Deus, isso me fazia me apaixonar mais pela palavra de Deus, isso me fazia querer mergulhar mais no ensino de Deus, isso me fazia viver a vida da igreja, proclamar o Evangelho, e eu ficava encantado com tudo isso e falava, o Senhor mudou o meu coração, o Senhor mudou a minha vida, hoje o pecado já não tinha mais prazer sobre mim, quando por acaso em alguma área eu pecava, eu falava, Senhor, eu não quero isso para mim, porque eu quero a Tua presença sobre a minha vida. Toda pessoa que realmente foi ensinada verdadeiramente pelo Senhor, pelo Evangelho, ele é mudado de dentro para fora. Assim foi para Paulo. E agora no meu segundo ponto, as suas aulas me mudaram, as suas lições me mudaram. Eu quero que você olhe no comportamento de fora que você tem e expressa. Ou seja, nessa transformação exterior. Porque, irmãos, perceba, não tem como você, de fato, dizer que você foi mudado interiormente sem frutificar externamente. Se você não está frutificando, é porque ainda faltou alguma área da tua vida. Você está faltando ainda resolver algumas questões com o eterno. Porque, de fato, irmãos, quem nasceu para Deus, frutifica para a glória dele, aleluia. E Paulo, então, ele fazia essa distinção. O meu coração foi transformado, mas agora eu tenho comportamentos. E uma das primeiras coisas que nós vemos em Paulo é essa mudança, a mudança nas suas práticas. Ele perseguia a igreja e ele parou de perseguir. Ele colocava crentes em prisões, ele parou de colocar. Ele causava morte, ele gerava mal e ele parou de causar. Ele
fazia mal às pessoas que seguiam o Evangelho, ele deixou de fazer isso. Ou seja, uma mudança, um comportamento. Vemos que Paulo aqui, ele realmente expressa essas mudanças que começam um dia, mas que de fato se perpetuam para sempre. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, meus irmãos. A forma de uma religião pode mudar o nosso comportamento. Toda religião tem as suas práticas, os seus comportamentos. Só para vocês terem uma ideia, para uma pessoa se tornar um muçulmano, ela precisa praticar 5 coisas. No momento em que uma pessoa pratica 5 coisas, ela se torna aquilo, um muçulmano. Já para nós cristãos, não é a prática pela prática. A prática vem pela mudança do coração, pela mudança da mente. E a prática é o resultado dessa fé. Por isso que somos salvos pela fé. É a fé que nos acredita em Deus. Mas essa fé que acredita em Deus gera em nós obras. Por isso que um cristão que ele não tem atitudes cristãs, é questionável esse cristianismo. Mas mesmo assim, alguém que pratica, pode ser que ele seja alguém que só pratique como mais uma religião. Porque assim fazem os muçulmanos, assim fazem os budistas, assim fazem os hindus, assim fazem os espíritas, porque eles têm práticas religiosas. Deus não nos chamou às práticas pelas práticas, mas Deus nos chamou a uma prática que é fruto de uma transformação na nossa vida. E é por essa razão que Paulo, ele realmente agora não gerou mais morte, gerou vida, não gerou mais divisão, mas gerou união, não gerou mais ódio, mas gerou amor, e foi bênção para ele, para a sua família, para o seu povo e para muitos ao longo dos anos. E agora aqui no capítulo 1, do versículo 11 em diante, nós vemos algo muito curioso. Quero ler com vocês. Porque aqui Paulo, ele vai aprender com a palavra de Deus. 11 em diante. Irmãos, vamos ler, por gentileza. Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não recebi de homem algum, nem foi ele ensinado, não o recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Deixa eu dar uma pausa aqui. Versículo 12, preste bastante atenção. Paulo está falando aqui que ele aprendeu diretamente com Jesus. O título da minha mensagem é Jesus me ensinou. Deixa eu te fazer uma pergunta de todo o coração. Jesus tem te ensinado? Tem te ensinado mesmo? Tem te ensinado para valer? Tem te ensinado ao ponto de transformar o seu coração, a sua mente e transformar o seu comportamento? Porque se você tem aprendido apenas uma informação, mas não tem praticado, é porque o ensino ainda não se tornou completo na sua vida ou na minha vida. Amém, meus irmãos? Paulo está dizendo aqui, o evangelho que eu falo para vocês, eu aprendi diretamente com Jesus, por revelação. Olha o poder do ensino, meus irmãos. O poder do ensino. O poder do ensino pode mudar a nossa vida, pode mudar o nosso coração, pode mudar o nosso comportamento. Enquanto essas coisas não estiverem acontecendo, é porque esse ensino não é completo. Paulo está dizendo aqui que ele recebeu. Meus irmãos, Paulo, ele foi alguém especial, nascido fora do tempo. Nós não somos como Paulo, mas as mesmas verdades de Deus podem ser vividas por nós. Amém, irmãos? Você crê nisso, irmãos? Você crê que Deus pode transformar a sua vida, pode realizar grandes coisas no seu coração, pode mudar os seus sentimentos, pode mudar a sua perspectiva de vida, o seu comportamento?
Porque se você tem sido um cristão e quer viver como um mundano, eu te digo que você está perdendo tempo. Quantas são as pessoas hoje dentro da igreja, que na igreja são belas violas e fora da igreja são pães bolorentos, dão maus testemunhos, fazem coisas de ímpios, vivem como ímpios, falam como ímpios, mentem como os ímpios, odeiam como os ímpios, dizem ser crentes, mas não vivem como tais, vivem como ímpios. Meus irmãos, se tem jeito de gato, se mia como gato, tem pelo de gato, se pula como gato, não me fala que é cachorro. É simples assim. Na nossa vida a gente tem que saber dessas coisas. A árvore de Deus dá frutos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E aqui Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo todas essas coisas e ele está expressando isso. Ele está expressando de uma forma muito poderosa. Eu aprendi com Jesus. Vocês souberam do meu passado. Percebam, olha como ele usa os verbos. O meu passado era assim. O meu presente é diferente. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, e aqui é muito mais do que bater no peito e dizer bravatas de que eu sou crente. Não. Guarde isso. Na vida de Paulo, a sua vida dizia mais alto do que suas palavras. Porque realmente quem vive o Evangelho, a sua vida diz mais alto do que as suas palavras. Não diga simplesmente palavras se a sua vida exemplifica o contrário. O verdadeiro servo de Deus prega sempre o Evangelho. E se precisar, como dizia Lutero, os puritanos, Wesley, e se precisar, ele usa palavras. Amém? Versículo 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Percebam, mais um detalhe aqui, olhos de vocês nos meus olhos. Lá no judaísmo ele era melhor do que todos, mas vem cá, ele estava matando cristãos. Vem cá, meu irmão, tem sobrado vida ou morte por meio da sua vida? Você tem abençoado ou tem gerado divisão? Pense nisso, filho. Paulo está dizendo, na religião que eu tinha, eu era melhor do que todos. Tá bom. E se perguntássemos para Paulo, ele responderia, mas eu estava gerando morte. Morte em mim, morte nos outros. Continuando, versículo 15. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Aleluia. Paulo teve consciência de que aquilo que ele estava fazendo agora era algo que Deus tinha sonhado. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante, meu irmão. Quando você frutificar para a glória de Deus, não se vanglorie. Não se vanglorie. É normal frutificarmos para a glória de Deus. É normal abençoarmos. Mas foi porque o Eterno teve misericórdia de nós e agora está nos usando como Ele quer. É normal sermos vasos de Deus. Por quê? Porque o Senhor nos elegeu antes do nascimento, antes do ventre da nossa mãe. Foi assim. O Senhor chamou ele, o Senhor chamou Paulo e ele sabia disso. Versículo de número 16. Terminando o 15, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei ninguém. Ou seja, Paulo está dizendo, o Senhor me chamou, o Senhor me atraiu, e agora estou falando aos gentios. Por quê? Porque é a vocação de Deus. Versículo 17, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato fui para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para visitar Cefas e estive com ele 15 dias. Deixa eu dar uma pausa aqui, que aqui, nesse versículo 17 e 18, tem uma pérola escondida aqui, mas é uma pérola preciosíssima. Paulo está dizendo, olha, eu fui pregar aos gentios, eu não consultei ninguém.
Porque eu aprendi com Jesus. E já que eu aprendi com Jesus, Ele me transformou. E já que Ele me transformou, essa é a minha nova forma de viver. Eu sigo a vontade dEle, eu cumpro o desejo dEle. E eu fui pregar aos gentios sem necessariamente o apoio de ninguém. Porque eu aprendi com Jesus. E Ele está dizendo aqui, que aí eu fui, logo depois dessa fase da minha conversão, eu fui para a Arábia. E lá fiquei durante 3 anos. E depois retornei para Jerusalém. E aí foi quando eu me encontro então, somente depois desse período eu me encontro com Pedro, que era o principal líder da igreja apostólica. E ele esteve só 15 dias, ele está dizendo, só 15 dias. E agora a gente vê, olha só o que diz o texto no 18, no 19 e no 20. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, ele não viu mais ninguém, ele só viu Tiago. E esse Tiago aqui não é o apóstolo Tiago. É Tiago, escritor da carta, do livro de Tiago, que era irmão consanguíneo de Jesus. Ou seja, ele não viu mais ninguém a não ser Pedro e Tiago. Versículo 20. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu, porém, não era pessoalmente conhecido pelos da igreja da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouvi dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a sua fé, a fé que procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Versículo 1 do capítulo 2, para a gente encerrar a leitura. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Aqui possivelmente foi lá o primeiro concílio que Paulo e Barnabé foram resolver na igreja de Jerusalém. Percebam, deixa eu fazer uma retrospectiva bem rápida aqui. Paulo tem uma experiência de conversão com Jesus. Paulo vai para o deserto da Arábia. E lá ele fica por 3 anos. Volta a Jerusalém. Vê Pedro, vê Tiago, irmão do Senhor, e depois vai para uma outra região, como ele falou aqui, da Sicília e da Síria. E lá fica. 14 anos depois, somente 14 anos depois, ele volta para Jerusalém. E aí ele tem um contato com os apóstolos. Deixa eu fazer aqui a minha defesa, e é isso que eu quero que vocês guardem no coração, e é a pérola que está aqui. Em terceiro e último lugar dessa mensagem, presta bastante atenção. As lições de Jesus marcaram a vida de Paulo para sempre. O que Paulo foi fazer na Arábia? O que Paulo foi fazer na Arábia? Nós entendemos, e essa é uma questão da tradição da igreja, dos textos bíblicos, Paulo foi aprender diretamente com o Cristo ressurreto no deserto da Arábia. Posso ouvir um glória a Deus, meus irmãos? Paulo teve um encontro com Cristo ressurreto no caminho para Damasco. Jesus apareceu para ele. Talvez você diga, pastor, foi essa a única vez que Jesus apareceu para Paulo? Não. Agora aqui, quando ele faz essa síntese, e a gente vai entender isso nas outras cartas. Então vamos ler agora, irmãos, 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. Olha só, aqui Paulo vai mostrar que ele teve experiências maravilhosas com o Senhor. Ele começa falando aqui em 2 Coríntios 12, como se não fosse ele, mas fica muito claro e muito evidente que é o próprio Paulo falando aqui. Então, meus irmãos, o que Paulo estava dizendo aqui? Que ele foi e aprendeu com Jesus. Por isso que Paulo ele é diferente de todos nós. Porque nós aprendemos com os outros, mas Paulo aprendeu com Jesus. Por isso que ele é inédito. Por isso que os demais apóstolos batiam continência para Paulo, porque os demais apóstolos aprenderam durante 3 anos a 3 anos e meio com Jesus.
E de repente se converte um perseguidor que queria destruir esses que eram chamados seita do caminho. E agora esse que era chamado o perseguidor, o homem mais violento, mais cruel, que inclusive é aquele que endossa o primeiro martírio de um cristão, que é Estevão, se converte, abala então o mundo judeu e principalmente cristão, porque o perseguidor agora virou proclamador, quem odiava agora virou anunciador, e de repente as notícias começam a correr a respeito dele, porque aquele que perseguia não persegue mais. Mas ninguém o vê. Aonde ele está? Aonde Paulo está? Que lugar ele está? Ele está sendo treinado no seminário do Nazareno, e essas lições mudaram a vida dele. Pastor, como vocês afirmam isso? Como vocês sabem isso? Temos que ler todo o Novo Testamento, temos que ler todas as cartas de Paulo e ver Paulo falando nas entrelinhas. Ora ele fala diretamente, ora não fala. Então vamos ver aqui, por exemplo, em 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso, passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Aqui nesse episódio, é um episódio onde Paulo fala que as experiências que ele teve foi tão grande que era como se muitas vezes o próprio Cristo viesse até ele e outras vezes ele fosse arrebatado até os céus. E ele vai falar na terceira pessoa, porque vocês têm que lembrar que o primeiro livro de Coríntios é Paulo repreendendo aquela igreja carnal. E essa igreja carnal, pelo qual ele inclusive ganha muitos para Cristo, começaram a dizer, você nem é apóstolo. Irmãos, não se surpreenda quando você ajudar alguém e essa pessoa depois de alguns anos te desprezar. Isso só prova que eles foram carnais. É possível, Paulo passou por isso com essa igreja. Paulo teve Irineu, teve Alexandre, o latoeiro, teve pessoas que inclusive se tornaram opositores dele. Irmãos, opositores de Paulo. Sim, porque não foi nada diferente com a vida de Jesus. Jesus teve opositores também, tiveram pessoas que o abandonaram. Ora, você acha que nós não seremos abandonados? Você acha que um cristão piedoso, muitas vezes, no começo pode até ser amado e depois ser desprezado? Não se surpreenda, não se surpreenda. Aqui, agora Paulo vai falar como se fosse na terceira pessoa, para mostrar, eu não preciso mostrar as minhas credenciais, eu não preciso provar. Meus irmãos, a gente não precisa provar o que somos. A nossa vida e as nossas obras atestam o que de fato somos. Quem precisa ficar se provando o tempo todo é porque as pessoas que pedem para que você seja aprovado não te valorizam. Então descanse em Deus. Deus estará com aquele que é um filho legítimo. Amém? 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Vocês notarão que aqui ele fala, que ele conhece, ele não está dando cartada, sabe? Eu sou crente, eu sou pastor. Faça isso, você não precisa fazer isso. Se Deus é contigo, Deus vai honrar a sua vida, as suas obras e as suas palavras. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Eu me lembro que certa ocasião perguntamos para o pastor Dr. Russell Shedd numa aula, Dr. Shedd, eu estava nesse dia, num curso, o que é o terceiro céu? Ele falou, não sei, eu não sei. E é verdade, o que é o terceiro céu? Nós não sabemos, é um mistério. Deduzimos que o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu são algumas questões de ordem de grandeza espiritual, mas nós não sabemos de fato. Versículo 3. Sei que esse homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indivisíveis que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para evitar que eu não me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Aqui Paulo no versículo 7 revela, fui eu, gente, fui eu esse homem. Mas Deus
para que eu não me ensoberbecesse, me permitiu situações, para que eu não me exaltasse. Versículo 8, 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Versículo 9, ele porém me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quanto sou fraco, então é que sou forte. Aleluias. Paulo aqui está dizendo, olha, eu aprendi com Jesus, eu aprendi na escola dele. Vejamos outro texto, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 9 e 10. Atos 18, versículo de número 9 e 10. Paulo aprendia tanto com Deus, ele aprendia com Cristo ressurreto ensinando ele aprendia em visões, e ele aprendia com aqueles que estavam ao lado dele também. Olha só o que diz aqui em Atos 18. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Versículo 10, pois estou com você, e ninguém lhe fará mal, nem o ferirá, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Aleluias. Paulo aqui dizendo sobre a cidade de Corinto, ele chega, depois da experiência que ele tem em Atenas, ele chega em Corinto, ele fica muito triste, e o Senhor, numa visão, fala mais uma vez a ele. E porque ele ficou ali falando, nascem essas cartas maravilhosas, como obras de Deus, para Corinto, para o povo de Deus e para todos nós. Abra sua Bíblia também em Atos 16, do 9 ao 10. Atos 16, do 9 ao 10. Olha só o que Paulo fala aqui. Mais uma vez, mais uma outra visão. Deus se revelava para Paulo com muita frequência. Talvez você diga, pastor, Deus vai fazer isso com todos os cristãos? Não, meus irmãos. Se Ele quisesse, Ele teria feito na história. Nós vemos isso em Paulo. Barnabé não teve essas experiências. O próprio Tiago, irmão de Jesus, não teve essas experiências. Judas, irmão de Jesus, também não teve essas experiências. Muitos na história da igreja não tiveram essa experiência. Por quê? Porque Paulo, Deus escolheu ele para um propósito. Ou seja, os ensinos e as lições que Paulo recebeu, marcaram a vida dele. E agora ele está sendo útil para marcar as nossas vidas também, meus irmãos. Os ensinos de Paulo são revelações de Deus para nós. Por isso, se aproprie da mesma forma. Talvez você diga, mas pastor, eu queria que Cristo ressurreto aparecesse para mim. É claro que todos nós iríamos desejar isso. Mas é da vontade de Deus de que aprendamos com a Bíblia, aprendamos com a igreja, aprendamos com as doutrinas dos profetas e dos apóstolos. E louvado seja Deus por isso. Certa ocasião chegaram para Jesus e disseram para Jesus, quando ele estava prestes a morrer, bem-aventurada é a mãe que te concebeu. E Jesus disse, não, bem-aventurado são aqueles que ouvirem a Deus, que seguirem a Deus. Meus irmãos, quando nós seguimos a Deus por meio da sua palavra, não por meio da nossa consciência, guarde isso, filho, a nossa consciência é fadada ao erro, o nosso julgamento é falho. Maldito é o homem que confia no seu próprio coração. É por isso que nós confiamos na palavra, nós depositamos a nossa vida na palavra. Por quê? Porque é Deus falando a nós, amém? E aqui mais uma vez Paulo ouviu de Deus. Certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, Atos 16, 9. Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Talvez você não conheça essa história, essa passagem. Aqui
Paulo recebe uma visão de um varão macedônio e ele entende, mais uma vez, que Deus estava dando uma direção. E aqui Paulo ganha essas igrejas que conhecemos do Novo Testamento. Meus irmãos, Deus falava com Paulo. Deus ensinava Paulo. Quer ver um outro texto que vocês verão nas palavras de Paulo, em que ele recebeu diretamente do Senhor, e é por essa razão que nós deduzimos que ele estava recebendo as suas lições diretamente com Cristo. Porque lembra o texto de Gálatas 1 que lemos? Paulo se converte, e depois ele vai para o deserto da Arábia, passa 15 dias em Jerusalém com Pedro e Tiago, vai para a Síria e Sicília, e depois de 14 anos só que volta para Jerusalém. Ou seja, ele não fez parte do colegiado apostólico. Ele não fez parte do colegiado apostólico, daquela igreja que estava em Jerusalém. Ele não fez parte. Como Paulo aprendeu? Talvez você diga, mas tinha o Novo Testamento, pastor. Não, ainda não tinha o Novo Testamento. Ainda nenhum escritor tinha escrito o Novo Testamento. Porque a primeira carta quem escreve é Paulo, e depois é Marcos. Ou seja, não tinha Novo Testamento. Então como Paulo aprendia? Ele aprendia diretamente com o Cristo ressurreto. Meu irmão, você aprende por meio da doutrina dos apóstolos e dos profetas. E essa lição pode também transformar a minha vida e a sua vida. Guarde isso no seu coração, porque eu estou sendo tão enfático, tão redundante. Meus irmãos, todo ensino que não é o ensino de Deus é anátema para a nossa vida. Mergulhe na Bíblia, se aprofunde na Bíblia. Como disse Jesus, parafraseando um texto de João, aquele que de mim se alimenta, por mim vive. Quem se alimenta de Jesus vive por ele. Quem se alimenta de Jesus vive para a glória dele. Quem se alimenta da palavra dele desfruta dessas verdades. A palavra de Deus é o alimento de Deus para a sua vida. Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Paulo recebeu as instruções da boca de Jesus. Nós somos instruídos pela palavra de Deus, o pão de Deus. O que nós temos comido, igreja? Podem ver que durante a história do cristianismo em 2000 anos, o povo de Deus se perdeu porque começaram a colocar outras coisas no lugar. Não siga a sua mente, não siga o seu coração, siga apenas a palavra de Deus. Voltando, vamos ver um texto em que Paulo mostra que ele recebeu algo. Mas como ele recebeu se ele não estava na escola dos apóstolos? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11, o texto que lemos todo domingo, 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, : Ora, espera aí, quando Paulo recebeu do Senhor essa instrução, ele estava lá juntamente com os 12 apóstolos? Quando Jesus faz a ceia? Não. Quando Jesus faz a ceia, Jesus se reúne apenas com os 12, numa casa de um servo. Mas espera aí, pastor, então me explica melhor. Paulo, ou ele é um grande mentiroso, ou ele é um lunático. Porque ele está dizendo aqui que ele recebeu do Senhor. Mas ele estava lá na ceia apostólica? Não. E onde é que ele aprendeu o que nós lemos todo domingo no culto de ceia? Ele aprendeu em algum período, deduzimos, no deserto da Arábia. Por isso que Paulo foi extraordinário, meus irmãos. Aqui, ele recebe a definição da ceia. O que é ceia? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Uma das coisas mais difíceis para nós é sermos sucintos ou definirmos algo. Paulo define a ceia. Paulo define o batismo. Paulo define a igreja. Paulo faz uma comparação compreendendo o Velho Testamento do Novo. Paulo define a graça. Paulo define o arrebatamento. Paulo fala sobre os sinais dos tempos. Paulo fala sobre a saúde da igreja. Paulo fala sobre os dons do Espírito. Paulo fala sobre o inimigo. Paulo fala sobre o anticristo. Mas da onde ele aprendeu tanto se ele não estava com os 12 nem com Jesus? Ele aprendeu com Cristo ressurreto. E esse Cristo ressurreto o separou como um dedo de Deus para que ele fosse boca de Deus em todos os períodos da igreja. Aleluia!
Meus irmãos, isso que Paulo aprendeu é promessas de Deus para nós. Meus irmãos, mergulhe na Bíblia, se alimente dela. Por isso que os ensinos e as lições de Paulo marcaram a vida dele. Jesus transformou a vida dele, Jesus mudou a vida dele. E uma igreja genuína é uma igreja onde ama essa palavra, é uma igreja onde mergulha nessa palavra, é uma igreja que medita nessa palavra. Paulo fazia tudo isso. E agora eu quero ler alguns textos e poucos textos para a gente concluir. E olha só a recomendação que ele dava naqueles dias às igrejas. Abra comigo em Colossenses. Colossenses. Capítulo 2, ou melhor, capítulo 4, 16. Olha só que preciosidade, meus irmãos. Como Paulo tinha convicção. Eu sou boca de Deus entre vocês. Mas não se preocupem. Era como se ele dissesse assim: não se preocupem. Eu só vou transmitir a vocês o que de fato é de Deus. Depois que vocês receberem, não fiquem com essa carta. Não sejam egoístas. Olha só o que ele dizia aqui em 4,16. Depois que essa carta for lida entre vocês, está escrevendo a igreja de Colossos, uma outra cidade que ele ganha para Cristo. Façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Ué, pastor, e a carta de Laodiceia? Essa carta foi perdida. Ah, pastor, não está nos pergaminhos. Não sabemos o porquê. Mas Paulo tinha escrito uma carta para os Laodicenses. Se perdeu. Pastor, como pode? É uma exceção. Essa carta se perde e também outras cartas da igreja de Corinto. Porque quando Paulo escreve 1 Corinto, ele diz: como eu já vos escrevia anteriormente. Ou seja, possivelmente Paulo escreveu uma carta e aquele povo ficou com tanta raiva de Paulo que picou a carta. Possivelmente. Dá para imaginar isso? Aí Paulo escreve 2 Coríntios. Há quem diga que em Corinto os teólogos vão fazer um levantamento que foram até 4 cartas, não foram só. Nós temos 2, ou seja, perderam. Essas de Laodicenses foi uma exceção. Perdeu-se também. Mas Paulo estava dizendo o seguinte: pegue essa carta, vocês leiam a carta de Laodiceia, e a de Laodiceia vocês compartilhem entre vocês. A Laodiceia lerá a carta de Colossos, e assim a igreja fazia quando um apóstolo escrevia. Meus irmãos, vem cá, você tem se alimentado de Deus todos os dias? Tem se alimentado? Filho, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. É o alimento de Deus para a sua alma. Não fica vivendo a conta-gotas. Ore, a sua alma viverá. Você aprenderá com Deus. Esse momento aqui é um momento sagrado. Mas aqui é uma sobremesa a mais. O domingo e os cultos da igreja são sobremesas. Você vai nutrir a sua alma no particular da tua vida. Lendo, meditando, orando. Tivemos aqui na igreja uma anciã que orava muito juntamente com a Miriam, juntamente com todas aquelas irmãs que já partiram, que era a irmã Rita. Irmãos, como eu me orgulhava quando eu via a irmã Rita pela manhã, porque durante muitos anos eu fui trabalhar de carro e algumas vezes eu deixava o carro aqui em frente à casa da irmã Rita, pegava o trem e ia trabalhar. E quando eu chegava lá, a irmã Rita, sentadinha ali, tomando o solzinho dela, sempre lendo a sua Bíblia. Ela se tornou uma diaconisa dessa igreja. E durante todos os anos, ela foi uma pérola neste lugar. Aí eu te digo, isso foi por acaso? Não. Era uma pessoa que foi transformada e que dava frutos. Lia a Bíblia,
orava e deixou um legado maravilhoso para a glória de Deus. Está faltando fruto? É porque você não está se alimentando. Paulo aqui recomenda isso. Agora vamos ler ainda Colossenses. Olha só, olha o que Paulo diz para nós, irmãos. Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aleluias. Você tem procurado as coisas do alto, as coisas dessa vida, meu irmão? E vejam bem também o que ele diz aqui em 2:6, agora 2:6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aleluias. Meus irmãos, por que o novo convertido ele é fervoroso e depois a pessoa perde isso? É porque para de buscar a Deus como Paulo recomenda. Aqui é claro, irmãos. Porque uma pessoa, quando ela é nova convertida, ela não perde um culto, não perde uma oração, não perde um momento de comunhão, não perde um estudo e depois ela vai se acomodando. É porque a carne está agora tomando o lugar do Espírito. E é por isso que eu disse que uma pessoa que foi transformada, ela dá demonstração por meio da sua vida. E não pense você que a igreja desempenha um papel fundamental. Como diz Hebreus, não deixemos de congregar como é costume de alguns, porque naqueles dias mesmos muitos fizeram como os Gálatas, começaram bem e foram colocando agora na sua prática religiosa outros ensinos que estavam o afastando da graça. Meus irmãos, não podemos vacilar. Porque assim como nós recebemos Cristo Senhor, nós devemos continuar a viver nele. É Jesus quem fará grandes obras na nossa vida. Precisamos estar enraizados nele, edificados nele, firmados na fé nele. Porque dessa forma aprenderemos sempre com ele, como foram ensinados. Amém, meus irmãos? E para a gente concluir e orar, eu quero ler o texto de João. Abra sua Bíblia comigo em João. Evangelho de João, capítulo de número 6. E quero orar com vocês, meus irmãos. E a grande pergunta para a gente orar é: o Senhor tem te ensinado? Tem te ensinado mesmo? Se tem te ensinado, fique tranquilo. Você vai dar muito fruto. Muito fruto. Aonde você for, você vai dar fruto. Deus vai te usar. Deus vai usar a tua vida. Deus vai realmente honrar a tua vida. Porque onde você tocar, onde você pisar, o Senhor estará ali e abençoará aquele lugar. Agora, se você não tem aprendido com Deus, eu te pergunto, então, me diga no que é que você tem aprendido que é melhor do que Deus. Porque se você deixou de comer da comida de Deus, você está comendo outras coisas e deve ser melhor. Será que existe algo melhor, meus irmãos, do que a comida de Deus? Será que existe alguma coisa que seja mais superior do que o pão vivo de Deus? Pense sobre isso, irmãos. Muito em breve Jesus voltará. Muito em breve. E sabe uma coisa que eu penso comigo antes da leitura do texto para a gente orar? Senhor, eu tenho me alimentado de Ti. Eu tenho comido da Tua palavra. Eu tenho desfrutado da Tua presença. Meus irmãos, quando partirmos, se Deus nos der o privilégio de estarmos num leito, eu não tenho dúvida que a gente vai olhar para trás e vai perguntar assim: por que eu não li mais a palavra de Deus? Por que eu não orei mais? Por que eu não me consagrei mais? Por que eu não fiz a obra de Deus com mais zelo, com mais amor? Por que eu estou falando isso?
Porque nos últimos momentos da nossa vida, a gente não vai ficar olhando para trás dizendo assim, porque eu não ganhei mais dinheiro. Porque você vai estar vendo a eternidade logo ali. Quem sabe alguns dias na sua frente. Eu não sei se Deus vai nos permitir passar por experiências como muitos passam, de ter assim uma partida, eu diria, de certa forma doce, em que você sente que a morte está chegando. Mas felizes são aqueles que olham para trás e dizem, eu fiz da Bíblia o livro da minha vida. Eu fiz da Bíblia o livro que conduziu todas as minhas tomadas de decisões. O ensino dele transformou a minha vida. O ensino dele marcou a minha existência. E como Paulo, eu fui abençoado e agora sou bênção. Você quer isso para a tua vida? Esse texto de João 6:57 diz: da mesma forma como o Pai vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Quem dele se alimenta, por ele vive. Quem dele se alimenta, por ele vive. Paulo está dizendo para todos nós, ele me ensinou, e esse ensino mudou a minha vida, esse ensino marcou a minha existência, esse ensino me transformou, e eu sou abençoado, e eu não retenho essa bênção comigo, eu passo. Que Deus faça assim com todos nós, amém, meus irmãos? Se esse ensino não tem mudado a tua vida, então peça para Deus, Senhor, me ensina de verdade, para valer. Nessa manhã Deus não está me colocando aqui diante de vocês perguntando quanto tempo você tem de igreja. Se você nasceu numa igreja, Deus está dizendo para todos nós, esse ensino te transformou, esse ensino te mudou. Se sim, meu irmão, aleluia, você já é um homem, uma mulher bem-aventurado em nome de Jesus. E naturalmente você será bênção. Mas se você não tem de fato aprendido com ele, peça agora, onde quer que você esteja. Me ensina, Nazareno. Me ensina. Faça com que essa palavra entre na minha vida e eu veja ela se cumprir diariamente na minha vida, amém? Eu quero orar por todos nós. Pai, muito obrigado por essa palavra, por essa reflexão. Obrigado, Deus, por Paulo ter participado da tua escola e porque essa igreja é a nossa escola. Os momentos de devocionais que guardamos contigo é a nossa escola. Os momentos de leitura, os momentos de discipulado, os momentos de oração são os nossos tesouros mais preciosos. Ó Senhor, nos ensina, Senhor, como o Senhor ensinou a Paulo, porque o seu ensino me transforma, as suas aulas me mudam, as suas lições marcam a minha vida e por isso sou abençoado e abençoo a muitas pessoas. Senhor, queremos se alimentar de Ti e queremos viver para Ti. Muito obrigado por essas reflexões. Muito obrigado por Paulo. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Paulo, ele escreve quase metade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 cartas. Praticamente metade das cartas foram escritas por Paulo. Mas esses textos não era algo apenas para Paulo, é para nós também. Amém, meus irmãos? Se aproprie de cada promessa de Deus. Viva por elas e deixe o Senhor fazer o que Ele bem desejar com todos nós. Amém? Eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Um excelente domingo a todos, meus irmãos. Podem se abraçar e aplaudam ao Senhor. Amém? Dê um abraço bem gostoso. Deus abençoe.